Existem cristãos que não são ungidos pelo Espírito? Bem-vindo à série de 8 perguntas para testemunhas de Jeová. Meu nome é Martin, sou cristão consciente, acredito na Bíblia e nunca fui testemunha de Jeová. Gostaria de reler a Bíblia com você para tirar nossas próprias conclusões. Acredito que a palavra de Deus deve ser suficiente para nos mostrar o caminho certo. Pois em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17 está escrito: Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Tradução do Novo Mundo de 2018. Hoje vamos falar sobre a unção com o Espírito Santo. É notável que Jesus prometeu o Espírito Santo a todos os seus discípulos com estas palavras: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro ajudador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque permanece com vocês e está em vocês. Não os deixarei abandonados. Eu virei a vocês. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 18. Tradução do Novo Mundo de 2018. Na edição de estudo da Torre de Vigia de janeiro de 2016, está escrito o seguinte sobre a unção com o Espírito Santo. 6. Portanto, nem todos são ungidos da mesma maneira. Pode ser que alguns percebam sua chamada de repente, ao passo que outros se dão conta disso aos poucos. Mas, não importa como ocorre a unção, cada ungido recebe o que o apóstolo Paulo descreveu. Depois de terem crido, Deus o selou por meio dele com o prometido Espírito Santo, que é uma garantia da nossa herança. Assim, o Espírito Santo age de uma maneira especial, como se fosse um sinal ou uma garantia de pagamento. Por causa dessa garantia, o cristão ungido passa a ter convicção da sua chamada. É correto explicar que as pessoas ungidas recebem o Espírito Santo como garantia. O Espírito Santo não apenas sela a pessoa e depois se retira, mas essa pessoa tem o Espírito Santo. Essa é a grande diferença em relação àqueles que são considerados pela organização como crentes não ungidos. Na opinião da organização, existem crentes que receberam o Espírito de Deus e aqueles que não o receberam. No entanto, a Bíblia deixa claro que ter o Espírito Santo é precisamente o pré-requisito para pertencer ao Senhor Jesus. Isso fica muito claro em Romanos, capítulo 8, versículos 9 a 11. No entanto, vocês não vivem em harmonia com a carne, mas com o Espírito, se o Espírito de Deus realmente mora em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a ele. Se, porém, Cristo está em união com vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Portanto, se o Espírito daquele que levantou a Jesus dentre os mortos mora em vocês, aquele que levantou a Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito dele que mora em vocês. Quem quiser pertencer ao rebanho do Senhor Jesus deve, portanto, ter o Espírito Santo. Quem quiser ressuscitar para a vida precisa do Espírito Santo. Esse Espírito, disse aqui, deve habitar nos cristãos. Leia todo o capítulo 8 da Epístola aos Romanos e descubra outras declarações surpreendentes sobre o Espírito de Deus. E mais uma reflexão. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 45, está escrito: Quem é realmente o escravo fiel e prudente a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos, para lhes dar o avimento no tempo apropriado? Aqui fica claro que os servos pertencem ao Senhor. Mas somente aquele que tem o Espírito Santo habitando nele pertence ao Senhor Jesus. Meu desafio para você é: mostre-me onde, depois de Pentecostes, há claramente crentes que não são ungidos pelo Espírito. Esteja com Deus e com a sua graça. Seu Martin da Ajuda para Testemunhas de Jeová. Até mais.